Você já se deu conta desse enigma? No instante em que você cessa a perseguição, ele começa a persegui-la. Ao se afastar, ele se aproxima. Quando a dinâmica deixa de ser alimentada por você, ele, de repente, emerge de um torpor e age como se a tivesse redescoberto. Isso não é um mero acaso nem uma manipulação consciente, mas sim a manifestação de algo muito mais primitivo e profundo na psique masculina, algo que Carl Jung chamaria de complexo arquetípico. Uma força inconsciente é despertada no homem quando a fonte de atenção, validação e energia emocional se retira. É como se um alarme silencioso ressoasse nas camadas mais profundas de sua psique, acionando instintos que ele desconhecia. Mas, afinal, o que de fato acontece nesse momento? Porque o distanciamento feminino detém esse poder quase mágico de transmutar um homem indiferente em um perseguidor dedicado. E, crucialmente, o que isso revela sobre a natureza dos vínculos humanos, e os jogos inconscientes que encenamos? Jung nos ensinou que, sob a superfície de cada comportamento, operam forças arquetípicas complexas. A dinâmica do distanciamento é uma das mais reveladoras da psicologia masculina profunda. Hoje, vamos nos aventurar nesse território sombrio, onde o ego masculino e seus complexos primordiais se encontram. Vamos compreender não apenas o que ele faz quando você se afasta, mas o porquê ele faz e o que isso significa para ambos. Se você já vivenciou essa experiência, se já sentiu esse poder sutil que surge ao simplesmente deixar de estar disponível, compartilhe nos comentários. Sua história pode iluminar outras mulheres que estão desvendando essa dinâmica pela primeira vez. Jung afirmava que carregamos dentro de nós as memórias ancestrais de milhares de anos de evolução humana. Uma das mais profundas na psique masculina é a do caçador. Aquele que persegue, conquista e assegura a sobrevivência através da perseverança. Esse arquétipo do caçador permanece inerte quando a presa está prontamente acessível. Afinal, por que gastar energia caçando algo que já está ao alcance das mãos? Mas no momento em que a presa se move, no momento em que ela corre, se oculta ou simplesmente some do campo de visão, algo primitivo é ativado. Quando você se distancia emocionalmente, não está apenas alterando seu comportamento. Você está despertando uma memória ancestral que sussurra para ele. Algo valioso está escapando. É hora da caça. Esse instinto não se relaciona com amor maduro ou com um vínculo autêntico. É uma resposta automática da psique perante a percepção de perda. É o mesmo mecanismo que faz um homem valorizar um emprego somente quando está prestes a perdê-lo, ou desejar uma mulher apenas quando ela já não está mais disponível. Jung notou que muitos homens operam grande parte de suas vidas no piloto automático emocional. Eles não percebem o valor do que possuem até que isso comece a se afastar. É nesse momento que o caçador interior se manifesta e sussurra: agora você precisa agir. E o que ele faz? Ele intensifica a atenção, multiplica gestos românticos, faz promessas inéditas e demonstra um interesse que antes parecia inexistente. De repente, ele está lutando por algo que antes recebia sem esforço. Mas aqui reside o paradoxo. Na maioria das vezes, essa intensificação não nasce do reconhecimento genuíno do seu valor, mas do medo primitivo de perder o que ele considera seu território emocional. É como se ele dissesse, inconscientemente: eu não necessariamente a quero mais, mas não posso aceitar que você não me queira. A pergunta que emerge é: você deseja ser desejada pelo caçador ou amada pelo homem maduro? Porque essas são duas coisas completamente distintas. Jung nos ensinou que a sombra é a parte de nós que evitamos encarar, mas que comanda grande parte de nosso comportamento. Na sombra masculina, reside uma necessidade profunda, muitas vezes, inconsciente de controle, especialmente sobre as fontes de validação emocional. Quando um homem sente que você está se distanciando, o que frequentemente é ativado não é o amor, mas a sombra do controle. É uma voz interna que sussurra: ela não pode decidir ir embora. Essa decisão não pertence a ela. Essa sombra carrega feridas muito antigas, de abandono, rejeição, de não ter sido escolhido. Quando essas feridas são tocadas pelo seu distanciamento, elas despertam uma necessidade urgente de restabelecer o equilíbrio de poder.
É por isso que muitos homens, ao sentir uma mulher se afastando, não questionam primeiro: o que eu fiz de errado? Ou como posso ser um parceiro melhor? Eles perguntam: como posso fazê-la voltar? A preocupação não é com o bem-estar dela ou com a qualidade da relação, mas com a restauração do controle perdido. Jung argumentaria que esses homens operam sob o complexo do rei ferido, que precisa manter tudo sob seu domínio para se sentir seguro. Ao se afastar, você desafia, inconscientemente, esse reino invisível. E a sombra do controle utiliza todas as ferramentas disponíveis: charme intensificado, promessas grandiosas, ciúmes estratégicos ou até manipulação emocional. Qualquer coisa para restabelecer a sensação de que ele comanda a dinâmica. Mas aqui está o que a sombra não compreende. Quanto mais ela tenta controlar, mais ela expõe sua própria fragilidade. Quanto mais ele persegue desesperadamente, mais confirma que seu interesse por você não era baseado em reconhecimento genuíno, mas em uma necessidade neurótica de posse. O homem verdadeiramente maduro, ao sentir uma mulher se afastando, primeiramente olha para dentro. Ele questiona: o que em mim gerou essa distância? Ele respeita o espaço que você pede e trabalha em si mesmo, em vez de tentar manipulá-la para voltar. A distinção é clara. A sombra persegue para recuperar o controle. O amor maduro respeita para permitir o crescimento. Pense por um momento. Em seus relacionamentos, você consegue discernir quando um homem está agindo pelo amor ou pela sombra do controle. Se essa reflexão ressoou em você, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, investigamos semanalmente os territórios mais ocultos da psique. Jung descobriu algo fascinante sobre a psicologia dos relacionamentos. Quando uma mulher se relaciona com um homem, ela não interage apenas com ele. Ela projeta e reflete seu próprio ânimos, sua imagem interior do masculino. Quando você está sempre disponível, sempre perseguindo, sempre tentando agradar, você age através de um ânimo submisso, aquela parte feminina que aprendeu que precisa se diminuir para ser amada. E o homem, inconscientemente, ecoa essa energia, tornando-se complacente, distante e pouco interessado. No entanto, quando você se afasta e ativa seu ânimo soberano, quando demonstra que tem uma vida, interesses e valor que não dependem da aprovação dele, algo muda no espelho psíquico entre vocês. De repente, ele se vê refletido em sua força, sua independência, seu mistério. E isso desperta nele aspectos do masculino que estavam adormecidos quando você era previsível e sempre disponível. É como se você transmitisse, energeticamente: sou uma mulher valiosa, com uma vida rica. Sua presença é bem-vinda, mas não é necessária para minha completude. Essa energia de completude feminina ativa no homem o desejo de ser digno dela, não o medo de perdê-la, mas o desejo genuíno de conquistar um espaço ao lado de uma mulher que claramente não precisa dele para ser feliz. Jung observava que os relacionamentos mais saudáveis surgem quando duas pessoas inteiras escolhem se encontrar, não quando duas metades buscam se completar uma na outra. Ao se afastar conscientemente, você está, de fato, ensinando-o a tratá-la. Você está dizendo: veja como eu me trato. Veja como eu me valorizo. Se você quer fazer parte da minha vida, precisa me tratar com o mesmo respeito. Muitas vezes, um homem jamais havia considerado isso. Acostumado com mulheres que se diminuem, ele se depara com uma que se expande, o que o inspira a se expandir também. Mas é preciso cautela. Nem todo homem é capaz de responder positivamente a essa energia soberana. Alguns se sentem ameaçados por uma mulher que não precisa deles. A reação deles ao seu afastamento revela que ainda não desenvolveram a maturidade emocional para um relacionamento de igualdade. Jung percebia que muitos relacionamentos são, na verdade, encontros entre complexos infantis não resolvidos. O que chamamos de amor é, muitas vezes, um jogo inconsciente, onde duas feridas buscam se curar uma através da outra. Quando você se afasta, interrompe esse jogo. Isso pode gerar uma reação desproporcional nele, pois você não está apenas se afastando, mas se desvinculando do papel que ele inconscientemente esperava que você desempenhasse para curar sua ferida infantil.
Muitos homens carregam uma ferida primordial de abandono, frequentemente relacionada à figura materna. Eles aprenderam cedo que as mulheres podem desaparecer, retirar o afeto, deixá-los sós com suas necessidades emocionais. Quando você se distancia, toca diretamente nessa ferida e a criança ferida dentro dele entra em pânico, sussurrando: "Não de novo. Não posso ser abandonado de novo." É essa criança ferida que o faz perseguir com uma intensidade desproporcional. Não é você que ele persegue, mas a mãe que ele perdeu, a mulher que o abandonou, a fonte de amor que se tornou inatingível. O paradoxo é que, ao parar de alimentar esse complexo infantil e se recusar a ser a mãe substituta sempre presente, você o força a crescer. Jung dizia que os relacionamentos mais curativos são aqueles em que paramos de tentar curar as feridas um do outro e começamos a curar as nossas próprias, através do espelho que a relação oferece. Ao se afastar conscientemente, você está dizendo: "Eu não sou responsável por curar sua ferida de abandono, e você não é responsável por curar minha ferida de não me sentir suficiente." Isso pode ser doloroso inicialmente para ambos, mas é profundamente libertador, pois somente quando paramos de dançar a dança dos complexos feridos podemos começar a dançar a do amor maduro. Se você quer entender mais sobre como os complexos infantis influenciam seus relacionamentos, diga nos comentários qual ferida da infância você mais reconhece em si mesma: abandono, rejeição, traição ou negligência. Responderei pessoalmente, e isso pode se tornar o tema de um próximo vídeo. Jung via os relacionamentos como processos alquímicos, onde duas substâncias psíquicas se transformam mutuamente. A ausência, o distanciamento consciente, pode ser um dos catalisadores mais potentes dessa transformação. Ao se afastar, você cria um vazio, e esse vazio age como um teste alquímico, revelando a verdadeira natureza do que existia entre vocês. Se o que existia era amor genuíno, respeito e reconhecimento real, o vazio será preenchido por uma busca autêntica de reconexão. O homem usará esse espaço para refletir, crescer e entender o que criou a distância. Ele voltará não com promessas vazias, mas com mudanças reais. Se o que existia era dependência, necessidade neurótica ou vício em validação, o vazio será preenchido por obsessão, perseguição desesperada e tentativas de manipulação. O homem usará esse espaço não para crescer, mas para intensificar os mesmos padrões que geraram o problema. E se o que existia era apenas atração física ou conveniência emocional, o vazio será simplesmente aceito. O homem seguirá sua vida, talvez com um breve momento de nostalgia, mas sem motivação para mudar ou lutar. A alquimia da ausência é implacável em sua honestidade. Ela não permite dissimulações, não aceita máscaras, não tolera ilusões. Força você e ele a confrontarem a verdade nua sobre o que realmente existia. Jung diria que essa é uma das experiências mais valiosas que um relacionamento pode oferecer. A chance de ver a realidade sem as distorções da fantasia, da necessidade ou do medo. Quando você se afasta conscientemente, você cria um laboratório alquímico onde a verdade pode emergir. E essa verdade, mesmo que dolorosa, é sempre mais valiosa do que uma ilusão confortável. Alguns homens passam no teste da ausência. Usam o espaço para crescer e se tornarem dignos de uma nova chance. São aqueles que entendem que o amor real não se constrói sobre a necessidade, mas sobre a escolha. Outros falham. Suas reações ao vazio revelam que ainda não desenvolveram a capacidade de amar, mas apenas de precisar. E essa revelação, por mais dolorosa que seja, é um presente, pois poupa anos de tentativas frustradas de edificar algo real sobre uma fundação de carência. E alguns, simplesmente, somem. Essa também é uma resposta, talvez a mais honesta, pois confirma que o que vocês tinham não era forte o suficiente para sobreviver nem mesmo a uma pausa. A pergunta mais profunda que Jung nos deixaria é: você tem a coragem de usar a ausência como ferramenta de revelação? Tem coragem de descobrir a verdade sobre o que realmente existe entre vocês, mesmo que essa verdade não seja o que você gostaria de ouvir? Quando conseguimos fazer essa pergunta honestamente, paramos de usar o distanciamento como manipulação e começamos a usá-lo como investigação.
Deixamos de tentar controlar as reações dele e passamos a observar o que elas revelam sobre quem ele realmente é. E talvez, apenas talvez, nessa coragem de encarar a verdade, possamos finalmente encontrar relacionamentos que não precisam de jogos para sobreviver. Relacionamentos que florescem na honestidade, crescem na liberdade e se fortalecem na escolha consciente. O inconsciente não mente. Ele sempre revela a verdade. Nossa tarefa é ter a sabedoria para vê-la e a coragem para orá-la. Se este vídeo gerou reflexões profundas sobre seus próprios padrões relacionais, compartilhe-o com alguém que também está nesta jornada de autoconhecimento. Às vezes, as maiores transformações começam quando paramos de tentar mudar o outro e passamos a entender nossos próprios complexos. Até o próximo vídeo.